Olá, meu nome é Marta. Tenho 58 anos. E o que vou contar agora vai chocar muita gente. Sei que vão me julgar, sei que vão apontar o dedo, mas cheguei num ponto da minha vida onde não me importo mais com a opinião alheia. Passei décadas vivendo pelas expectativas dos outros, sendo a esposa perfeita, a mãe dedicada, a amiga prestativa. E sabe o que recebi em troca? Solidão. Uma solidão tão profunda que doía fisicamente no peito. Meu casamento com Gilberto tinha virado uma mentira bem ensaiada. Dormíamos na mesma cama há 32 anos, mas podíamos estar em planetas diferentes. Ele do lado dele, eu do meu, uma parede invisível entre nós dois. Quando foi a última vez que nos tocamos? Quando foi a última vez que ele olhou para mim como se eu fosse uma mulher? E não apenas a funcionária da casa? Não me lembro. Juro por Deus que não me lembro. A gente se acostuma com a morte em vida. É isso que acontece. Você vai morrendo aos pouquinhos, dia após dia, até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Eu via uma mulher cansada, com rugas que não vinham só da idade, mas da tristeza acumulada. Uma mulher que tinha desistido de si mesma. Meus filhos já estavam criados, moravam longe, ligavam uma vez por mês só para cumprir tabela. E eu ali, naquela casa grande e vazia, limpando o mesmo chão todos os dias, cozinhando para um homem que mal levantava os olhos do celular para agradecer. Isso é viver? Eu me perguntava todas as noites antes de dormir. Isso é tudo que sobrou para mim? Foi quando Célia entrou na minha vida de novo. Célia e eu éramos amigas desde os 15 anos. Crescemos juntas no mesmo bairro aqui em São Paulo, Zona Sul. Namoramos os primeiros garotos juntas, casamos quase na mesma época. Ela sempre foi mais ousada que eu, mais livre, mas a vida nos separou por uns bons anos. Quando nos reencontramos numa festa de aniversário de uma conhecida em comum, foi como se o tempo não tivesse passado. Sentamos num canto e ficamos horas conversando. Ela tinha 56 anos, estava linda, com aquele brilho nos olhos que eu não via em mim há décadas. E quando perguntei o segredo dela, Célia me olhou de um jeito estranho e disse que me contaria, mas só quando estivéssemos sozinhas. Marcamos de tomar café na semana seguinte. Fomos num lugar tranquilo, longe de olhares curiosos. Célia pediu um cappuccino e ficou me encarando por um tempo, como se estivesse medindo se eu estava pronta para ouvir o que ela tinha para dizer. Então ela começou devagar, me contando que o casamento dela com Maurício tinha passado pelo mesmo que o meu. Anos de rotina, de frieza, de viver como colegas de apartamento em vez de marido e mulher. Até que um dia, há 3 anos atrás, ela e o marido tomaram uma decisão que mudou tudo. Meu coração começou a bater mais rápido. Que decisão, Célia? Ela respirou fundo e falou num tom baixo, quase um sussurro. A gente começou a se encontrar com outro casal, não para trocar, de parceiro, não para trair, mas para estar no mesmo ambiente, fazendo coisas íntimas com nossos próprios cônjuges, mas com outra presença ali. Senti meu rosto ferver. O quê? Célia, pelo amor de Deus, você enlouqueceu? Ela segurou minha mão com firmeza, me impedindo de levantar da mesa e ir embora. Marta, me escuta até o final. Eu sei que parece loucura, eu também achei no começo. Mas pensa comigo, a gente passou a vida inteira fazendo o que era certo, o que a sociedade esperava. Fomos esposas obedientes, mães dedicadas. E o que ganhamos com isso? Maridos que nos ignoram, filhos que cresceram e foram embora, e nós aqui, sozinhas, sentindo que a vida acabou. Mas a vida não acabou, Marta. A gente ainda está viva. Ainda temos desejos, vontades, sonhos. Por que temos que morrer em vida só porque chegamos nos 50? Ela tinha lágrimas nos olhos quando falou isso. E eu, pela primeira vez em anos, senti algo se mexer dentro de mim. Uma vontade absurda de gritar, de chorar, de admitir que ela estava certa. Eu não soube o que responder naquele dia. Fui para casa em estado de choque, com a cabeça girando. Célia tinha me dado o número dela e do marido, e disse que se eu quisesse conversar mais sobre o assunto, era só ligar. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Gilberto, que já estava roncando, fiquei olhando para o teto por horas. Pensava em tudo que Célia tinha falado. Pensava na minha vida, no vazio que eu sentia. Será que eu tinha coragem de fazer algo assim? Será que Gilberto toparia?
E mais importante, será que eu realmente queria isso? Passaram-se 2 semanas. 2 semanas onde aquela conversa não saía da minha cabeça. Eu olhava para o Gilberto e pensava: quando foi que a gente parou de se desejar? Quando foi que ele parou de me ver como mulher? Uma noite, depois do jantar, enquanto ele assistia jornal, juntei toda a coragem que tinha e chamei ele para conversar. Gilberto, a gente precisa falar. Ele desligou a TV, surpreso, porque fazia anos que eu não pedia para ter uma conversa séria. Senta aqui comigo. Ele sentou no sofá, me olhando com aquela cara de quem não fazia ideia do que estava por vir. Comecei devagar, falando sobre como eu me sentia, sobre o vazio no nosso casamento, sobre a sensação de estar vivendo no piloto automático. Gilberto ficou quieto, mas vi nos olhos dele que ele sabia exatamente do que eu estava falando. Então contei sobre Célia e a proposta dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gilberto me olhou como se estivesse vendo uma desconhecida. Marta, você bebeu? Você tá falando sério? Estou falando sério, Gilberto. Mais sério do que nunca na minha vida. Ele levantou, andou pela sala, passou a mão nos cabelos grisalhos. Isso é loucura. Você quer que a gente faça o quê? Que a gente tenha relações com outras pessoas na mesma sala? Não, não é trocar de parceiro. É cada um com seu próprio cônjuge, mas dividindo o mesmo espaço com outro casal, para sentir alguma coisa de novo, para sair dessa morte em vida que a gente está vivendo. Gilberto ficou me encarando, e pela primeira vez em anos vi algo diferente no olhar dele. Não era raiva, era curiosidade, era medo, e talvez, só talvez, fosse desejo também. Ele sentou de novo, mais próximo de mim dessa vez. Marta, você tem certeza disso? Você já pensou bem? Pensei, Gilberto. Pensei muito. E acho que se a gente não fizer alguma coisa agora, a gente vai morrer assim. Mesmo, cada um pro seu lado, sem nunca mais ter sentido nada. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Então suspirou fundo e disse algo que me surpreendeu completamente. Tá bom, vamos conversar com eles. Meu coração disparou. Sério? Você tá topando? Gilberto pegou minha mão, coisa que ele não fazia há anos, e disse com voz embargada: Marta, eu também tô vivo. Eu também sinto falta de alguma coisa. Não sei se isso vai dar certo, mas se você acha que pode ajudar a gente, eu tô disposto a tentar. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, dormimos abraçados. Não teve nada além disso, mas aquele abraço significou mais do que qualquer coisa que tínhamos compartilhado nos últimos anos. No dia seguinte, liguei para Célia e contei que conversamos e que estávamos dispostos a conhecer ela e o marido para falar sobre o assunto. Célia ficou emocionada do outro lado da linha. Marta, você não vai se arrepender. Eu prometo. Isso mudou a minha vida e a do Maurício. Acá. Gente voltou a se olhar, a se tocar, a sentir vontade um do outro. Marcamos de nos encontrar no final de semana seguinte, num sítio que Célia e Maurício tinham no interior, perto de Sorocaba. Seria longe de tudo, longe de olhares curiosos, só nós 4. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Durante o dia eu tentava manter a rotina, mas minha cabeça estava sempre voltando para aquele encontro. Será que era certo? Será que estava certo? Mas sempre que a culpa batia, eu lembrava do vazio que sentia há anos. Lembrava das noites em claro, olhando para o teto, me perguntando se era só aquilo que sobrava para mim. E a culpa passava. Gilberto também estava diferente. Ele me olhava mais, falava comigo com mais carinho. Era como se só de termos falado sobre aquilo, alguma coisa já tivesse mudado entre a gente. Chegou o sábado. Saímos de São Paulo por volta das 9 da manhã. A viagem até o sítio levaria umas 2 horas. Gilberto dirigia em silêncio, mas eu podia sentir a tensão no ar. Eu mesma estava com as mãos suando, o coração batendo descompassado. Olhava pela janela, vendo a paisagem urbana dar lugar ao verde do interior, e pensava em tudo que poderia acontecer naquele dia. Será que íamos realmente fazer aquilo? Ou na hora H alguém desistiria? Gilberto quebrou o silêncio. Marta, se você quiser desistir, a gente volta agora. Não precisa sentir obrigação nenhuma. Olhei para ele e vi que estava sendo sincero, mas balancei a cabeça. Não quero desistir. Quero tentar. E você? Ele suspirou. Também quero. Tô nervoso, mas quero. Chegamos ao sítio por volta das 11.
Era um lugar lindo, cercado de árvores, com uma casa de campo aconchegante. Célia e Maurício estavam nos esperando na varanda. Assim que descemos do carro, Célia veio correndo me abraçar. Marta, que bom que vocês vieram. Estava tão ansiosa. Maurício cumprimentou Gilberto com um aperto de mão firme. Os dois homens se olharam com aquele jeito meio sem graça que homens têm quando não sabem bem o que dizer. Entramos na casa e Célia tinha preparado um almoço maravilhoso. A mesa estava posta com capricho, tinha vinho, comida caseira cheirosa. Sentamos os quatro e começamos a comer, conversando sobre amenidades. Ninguém tocava no assunto principal. Era como se todos estivéssemos adiando o inevitável. Depois do almoço, fomos para a sala. Maurício serviu mais vinho para todo mundo. Eu não costumo beber muito, mas naquele dia aceitei a taça sem pestanejar. Precisava de coragem líquida. Célia foi a primeira a quebrar o gelo. Bom, acho que todos sabem por que estamos aqui, mas quero deixar claro que ninguém é obrigado a nada. Se alguém se sentir desconfortável a qualquer momento, a gente para. Isso aqui é sobre nós mesmos, sobre os nossos casamentos, não sobre os outros. Maurício concordou. Quando a Célia me propôs isso há 3 anos, eu achei que ela tinha enlouquecido. Mas depois entendi que o casamento da gente estava morrendo. A gente tinha virado 2 estranhos morando na mesma casa. E eu não queria aceitar que era só aquilo. Gilberto tomou coragem e falou: comigo e com a Marta é a mesma coisa. Faz anos que a gente não tem mais intimidade. É como se tivéssemos esquecido como fazer isso. Senti meu rosto esquentar com a sinceridade dele. Era verdade. A gente tinha esquecido como se tocar, como se desejar. Célia se levantou e pegou minha mão. Marta, você quer subir comigo? Vamos conversar lá em cima enquanto os homens ficam aqui embaixo. Acho que vai ser mais fácil assim. Concordei e subimos as escadas. O quarto era amplo, com 2 camas de casal, uma de cada lado. Tinha uma iluminação suave, cortinas que deixavam entrar a luz do sol filtrada. Célia se sentou numa das camas e me puxou para sentar ao lado dela. Marta, eu sei que você tá com medo. Eu também estava na primeira vez. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso salvou o meu casamento, salvou a minha vida. Eu tinha chegado num ponto onde não via mais sentido em nada. Acordava, fazia as tarefas da casa, ia dormir. No outro dia era tudo igual. Maurício mal falava comigo. A gente não tinha mais nada para conversar. Até que um dia eu li sobre isso na internet, sobre casais que fazem isso, que compartilham o mesmo espaço, mas cada um fica com seu próprio parceiro. E pensei, por que não? O que eu tinha a perder? Ela tinha lágrimas nos olhos. E sabe o que aconteceu? Na primeira vez que a gente fez isso, eu senti o Maurício me olhar de um jeito que ele não me olhava há anos. Ter outra presença ali, saber que tem gente vendo, isso despertou algo em nós dois. A gente voltou a se desejar. Eu ouvia tudo aquilo com o coração apertado. Será que funcionaria comigo e com Gilberto também? Célia segurou meu rosto com as 2 mãos. Você não precisa fazer nada que não queira. Mas se você quiser tentar, eu e o Maurício estaremos aqui do lado. Você vai ver que não é estranho como parece. É libertador. É como se a gente finalmente tivesse permissão para sentir prazer de novo. Respirei fundo. Tá bom, vamos tentar. Célia sorriu e me abraçou forte. Você é corajosa, Marta. Mais corajosa do que imagina. Descemos de novo e os homens estavam conversando. Pareciam mais relaxados. Maurício olhou para Célia e ela acenou com a cabeça. Gilberto me olhou, procurando confirmação no meu rosto. Eu sorri de leve, tentando passar segurança, mesmo estando morrendo de nervos por dentro. Maurício sugeriu que dessemos uma volta pelo sítio antes. Era meio da tarde. O sol estava mais ameno. Caminhamos pelos jardins, vimos as árvores frutíferas, os pássaros cantando. Era tudo tão tranquilo, tão bonito. Célia e Maurício andavam de mãos dadas na nossa frente, e em algum momento Gilberto pegou a minha mão também. Aquele gesto simples me emocionou. Quanto tempo fazia que a gente não andava de mãos dadas? Ele apertou meus dedos e sussurrou: Tô com você, Marta. A gente faz isso junto. Senti uma onda de gratidão e amor por aquele homem que tinha sido meu companheiro por tantos anos. Talvez ainda não fosse tarde demais pra gente. Voltamos pra casa quando o sol começou a se pôr.
A luz dourada do entardecer entrava pelas janelas, criando uma atmosfera quase mágica. Célia preparou uns petiscos e serviu mais vinho. Conversamos sobre tudo, sobre os filhos, sobre a vida, sobre os arrependimentos que carregávamos. Maurício falou que se arrependia de ter deixado o trabalho consumir tanto da vida dele que esqueceu de cuidar do casamento. Gilberto concordou, disse que tinha feito a mesma coisa. E eu e Célia falamos sobre como nos sentimos invisíveis com o passar dos anos, como se deixássemos de ser mulheres para virar apenas mães e donas de casa. Quando já estava escurecendo, Célia olhou para todos nós e disse com voz suave: "Acho que tá na hora. Se vocês quiserem, a gente pode subir." Meu estômago se revirou. Era agora. Gilberto pegou minha mão, de novo, e nos levantamos juntos. Subimos as escadas, os 4 em silêncio. Entramos no quarto e Célia acendeu apenas um abajur, deixando a luz bem suave. Maurício fechou a porta devagar. Ficamos ali, os 4, parados, sem saber exatamente como começar. Célia quebrou o silêncio com uma risada nervosa. "Gente, acho que todo mundo tá tão nervoso quanto eu tava na primeira vez. Não precisa ser perfeito. Vamos com calma." Ela e Maurício foram para uma das camas. Gilberto me guiou para outra. Sentamos na beirada e ele me olhou fundo nos olhos. "Marta, você tem certeza? A gente pode ir embora agora se você quiser." Balancei a cabeça. "Tenho certeza." Ele se aproximou e me beijou. Foi estranho no começo, porque fazia tanto tempo que a gente não se beijava de verdade. Mas aos poucos fui me soltando, me permitindo sentir. Do outro lado do quarto, eu podia ouvir Célia e Maurício conversando baixinho, o som deles se movendo na cama. Era constrangedor, mas ao mesmo tempo, tinha algo de reconfortante em saber que não estávamos sozinhos naquilo. Gilberto começou a tirar minha blusa, devagar, com cuidado. Eu fazia o mesmo com ele. Nossos movimentos eram desajeitados, quase tímidos, como adolescentes na primeira vez. Mas tinha uma ternura naquilo que me emocionou. Deitamos na cama e ele me abraçou. Do outro lado, eu ouvia Célia soltando suspiros baixinhos. Maurício murmurava algo que não dava para entender. E de repente percebi que aqueles sons, aquela presença, realmente estavam fazendo diferença. Era como se tivéssemos permissão para ser quem realmente éramos, sem vergonha, sem culpa. Gilberto me tocava de um jeito que ele não me tocava há anos, com vontade, com desejo. E eu respondia da mesma forma. Esqueci que tinha outras pessoas ali. Esqueci de tudo, menos daquele momento. Nossos corpos se lembraram do que tinham esquecido. E quando finalmente nos unimos, senti uma onda de emoção tão forte que quase chorei. Era como voltar a viver depois de anos morta. Célia gemeu mais alto do outro lado, e aquele som, ao invés de me constranger, me libertou. Deixei sair meus próprios sons, meus próprios suspiros. Gilberto estava ofegante, mais presente do que tinha estado em anos. Não sei quanto tempo passou. Podia ter sido minutos ou horas. Quando tudo terminou, ficamos deitados, suados, com a respiração ainda acelerada. Do outro lado da cama, Célia e Maurício também estavam quietos. Por um longo momento, ninguém disse nada, até que Célia soltou uma risada baixinha. Eu disse que não era tão estranho quanto parecia. Maurício riu também. Gilberto apertou minha mão e sussurrou no meu ouvido: "Obrigado. Obrigado por ter me trazido aqui." Olhei para ele com lágrimas nos olhos. "Eu que agradeço." Levantamos da cama depois de um tempo, todos meio sem graça, mas com um sorriso no rosto que era impossível esconder. Célia sugeriu que tomássemos um banho e descêssemos para conversar. Tinha 2 suítes naquele andar, então cada casal usou uma. Gilberto e eu entramos no banheiro e ficamos debaixo do chuveiro juntos, coisa que não fazíamos há décadas. Ele lavou meus cabelos, eu passei sabonete nas costas dele. Eram gestos simples, mas carregados de significado. Era intimidade de verdade, aquela que tínhamos perdido no caminho. Olhei para ele através do vapor do chuveiro e vi um homem diferente. Ou talvez fosse eu que estava diferente, que finalmente tinha voltado a enxergar. Descemos para a sala e Célia tinha preparado chá. Sentamos os 4 no sofá, agora sem aquela tensão toda. Maurício foi o primeiro a falar. Sinceramente, eu achei que ia ser mais estranho. Mas foi bom. Foi muito bom. Célia concordou, pegando a mão dele. Na primeira vez que a gente fez isso, eu chorei depois.
Chorei porque percebi quanto tempo tinha perdido, quantos anos a gente passou se ignorando. Gilberto olhou para mim. Marta, o que você achou? Respirei fundo antes de responder. Achei que foi libertador. Senti que voltei a viver, que voltei a sentir. Fazia tanto tempo que eu tinha esquecido como era isso. Conversamos por horas naquela noite. Falamos sobre tudo que tínhamos guardado durante anos, todas as frustrações, todos os medos. Célia me contou que na primeira vez que fez isso, há 3 anos, ela e Maurício encontraram outro casal pela internet, num site específico para esse tipo de coisa. Eram pessoas que também queriam resgatar a intimidade nos casamentos. No começo, foi estranho, mas depois virou algo natural. Eles se encontravam uma vez por mês, sempre no mesmo esquema, cada um com seu próprio cônjuge, mas compartilhando o espaço, e aquilo tinha salvado o casamento deles. Maurício explicou que ter outra presença ali criava uma energia diferente, um estímulo que eles não conseguiam mais ter sozinhos. Gilberto perguntou se a gente poderia fazer isso de novo. Célia e Maurício sorriram. Claro que sim. Vocês são bem-vindos sempre que quiserem. Podemos nos encontrar uma vez por mês, se vocês toparem. Olhei para o meu marido e vi nos olhos dele a mesma vontade que eu sentia. Topamos sim. Definimos ali mesmo a data do próximo encontro, dali a 1 mês, no mesmo sítio. Voltamos para São Paulo no domingo de manhã. A viagem de volta foi completamente diferente da ida. A gente conversou o tempo todo, rimos, relembramos momentos bons do passado. Gilberto segurava minha mão enquanto dirigia. Era como se tivéssemos recuperado algo precioso que tínhamos perdido. Naquela semana, tudo mudou em casa. Gilberto passou a me olhar de novo, a me tocar quando passava por mim na cozinha, a me beijar antes de sair para o trabalho. Voltamos a fazer refeições juntos, conversando de verdade, sem aquele silêncio pesado de antes. E à noite na cama, voltamos a nos procurar. Não era todo dia, porque afinal tínhamos 58 e 62 anos, mas era mais do que tínhamos feito nos últimos 10 anos somados. Eu me sentia viva de novo. Sentia que tinha um propósito além de limpar a casa e esperar o tempo passar. Célia me ligava quase todo dia. A gente conversava sobre tudo, sobre como estávamos nos sentindo, sobre as mudanças nos nossos casamentos. Ela me contou que depois que começou a fazer isso, a relação dela com Maurício melhorou em todos os aspectos. Eles voltaram a viajar juntos, a sair para jantar, a ter projetos em comum. Era como se aqueles encontros mensais tivessem desbloqueado algo entre eles. E eu estava sentindo a mesma coisa com Gilberto. Minha filha até comentou quando ligou. Mãe, a senhora tá com a voz diferente. Aconteceu alguma coisa boa? Eu ri e disse que estava apenas me cuidando mais, fazendo exercícios. Não podia contar a verdade, é claro. Isso era nosso segredo. Só nosso. O mês passou voando. Quando chegou o dia de voltarmos ao sítio, eu estava ansiosa como uma adolescente. Gilberto também estava diferente, mais animado. Fizemos a viagem conversando sobre tudo, sobre a vida, sobre os planos para o futuro. Ele disse que estava pensando em se aposentar mais cedo, para a gente poder viajar mais. Eu falei dos lugares que sempre quis conhecer e nunca tinha ido. Era como se finalmente tivéssemos um futuro pela frente, e não apenas uma rotina sem fim. Chegamos ao sítio e Célia e Maurício nos receberam como velhos amigos. Dessa vez não tinha aquela tensão da primeira vez. Almoçamos, conversamos, rimos muito. Quando escureceu, subimos para o quarto naturalmente, sem aquele clima pesado. Foi mais fácil, mais natural. E foi ainda melhor que da primeira vez. Acho que porque já sabíamos o que esperar, porque não tinha mais medo. Gilberto estava mais solto, mais ousado. E eu também. Nos permitimos sentir prazer sem culpa, sem vergonha. Os sons que vinham do outro lado da cama, de Célia e Maurício, ao invés de me constranger, me excitavam. Era estranho admitir isso, mas era verdade. Naquela noite, depois que tudo acabou, ficamos os 4 conversando na cama. Mesmo, cada casal na sua. Célia perguntou se a gente tinha pensado em contar para alguém. Maurício foi rápido em responder. De jeito nenhum. As pessoas não entenderiam. Iam achar que a gente é louco. Ou pior. Gilberto concordou. Isso tem que ficar só entre nós 4. É nosso segredo. Eu também concordei.
Mas uma parte de mim pensava em quantos outros casais poderiam estar vivendo a mesma morte em vida que a gente vivia e não tinham coragem de tentar algo diferente. Quantas mulheres da minha idade estavam se sentindo invisíveis, esquecidas, mortas por dentro? Mas Maurício tinha razão. A sociedade não estava pronta para entender isso. Os meses foram passando e nossos encontros continuaram. Uma vez por mês, religiosamente, íamos ao sítio. Cada vez era diferente, mas sempre especial. Célia e eu nos tornamos ainda mais próximas. Conversávamos sobre tudo, sobre nossos medos, nossos desejos, nossas vontades. Ela me contou que às vezes se sentia culpada, como se estivesse fazendo algo errado. Eu também sentia isso no começo, mas com o tempo, a culpa foi passando. Afinal, não estávamos traindo ninguém. Estávamos apenas resgatando nossos casamentos, nossas vidas. E se isso era errado, então que me chamassem de errada. Preferia ser errada e feliz do que certa e morta por dentro. Gilberto mudou muito ao longo desses meses. Ele ficou mais carinhoso, mais presente. Voltou a me elogiar, a dizer que eu estava bonita. Comprávamos roupas novas juntos, íamos ao cinema. Fazíamos coisas que não fazíamos há anos. Meus filhos perceberam a mudança quando vieram nos visitar. Pai, o senhor tá diferente. Tá mais animado. Ele sorriu e disse que tinha começado a fazer terapia, que estava cuidando mais da saúde mental. Mentira, é claro, mas uma mentira necessária. Algumas verdades não podem ser ditas. Um dia, depois de uns 6 meses desses encontros, Célia me ligou com uma proposta diferente. Marta, eu e o Maurício estávamos pensando que tal a gente fazer uma viagem juntos? Os 4? Podíamos ir para alguma praia, alugar uma casa. Seria diferente do sítio. Conversei com Gilberto e ele topou na hora. Escolhemos uma praia no litoral norte de São Paulo. Alugamos uma casa linda de frente para o mar e fomos passar um final de semana prolongado. Foi maravilhoso. Durante o dia, éramos apenas 2 casais de amigos aproveitando a praia. À noite, subíamos para o quarto e vivíamos nossa intimidade. Tinha algo de especial em ouvir o barulho do mar enquanto estávamos ali, nos redescobrindo. Agora preciso dividir uma coisa com vocês que estão me ouvindo. Sei que muita gente vai julgar o que estou contando. Sei que vão dizer que é imoral, que é errado, que é pecado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu o que é viver uma vida sem sentido? Já acordou todo dia sabendo que aquilo é tudo que vai ter até o fim? Já olhou para o seu companheiro e sentiu que ele é um estranho? Se você já sentiu isso, então, talvez entenda o que eu estou falando. A gente passa a vida inteira fazendo o que é certo, o que a sociedade espera. Casa, tem filhos, cria eles, trabalha, cuida da casa. E quando os filhos crescem e vão embora, o que sobra? Um casamento vazio e a sensação de que você desperdiçou sua vida. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Cada um sabe da sua vida, das suas escolhas. Mas o que eu aprendi nesses meses todos é que a gente tem que viver enquanto está vivo. Não adianta esperar a morte chegar para perceber que você nunca viveu de verdade. E se sentir vivo significa fazer algo que a sociedade considera estranho, então que seja. Eu prefiro ser estranha e feliz do que normal e morta por dentro. Se você chegou até aqui nessa história e sentiu que algo ressoou dentro de você, deixa eu te fazer um convite. Pensa na tua vida. Pensa no que você está sentindo. E se tiver coragem, tenta mudar. Não precisa ser do jeito que eu mudei. Mas tenta conversar com teu companheiro, tenta resgatar o que se perdeu. A vida é curta demais para ser desperdiçada. Depois daquela viagem para a praia, nossos encontros se tornaram ainda mais frequentes. Não era mais só uma vez por mês. Às vezes, nos encontrávamos 2 vezes, dependendo da disponibilidade de todos. E cada encontro era uma redescoberta. Gilberto estava irreconhecível. Aquele homem que passava os dias trancado no escritório, que mal falava comigo, tinha virado um companheiro presente, carinhoso, atencioso. Ele me levava para jantar fora, comprava flores sem motivo, deixava bilhetinhos pela casa dizendo coisas bonitas. Meus amigos e vizinhos percebiam a mudança. Marta, você tá radiante. Qual é o segredo? Eu sorria e dizia que estava fazendo academia, cuidando melhor da alimentação. Mas o verdadeiro segredo eles nunca saberiam. Célia também estava transformada. Ela tinha emagreço, estava com o cabelo diferente, as unhas sempre feitas.
Dizia que tinha voltado a se sentir mulher depois de anos se sentindo apenas uma sombra. Maurício também mudou. Ficou mais comunicativo, mais presente. Os dois pareciam um casal de namorados, mesmo depois de tantos anos juntos. E era exatamente isso que a gente queria. Resgatar aquela faísca que existiu um dia e que foi se apagando com o tempo, sufocada pela rotina, pelos problemas, pela vida. Um dia, Célia me contou que tinha conhecido outro casal no tal site que ela mencionou. Eram pessoas da mesma idade que a gente, vivendo a mesma situação. Ela perguntou se eu e Gilberto toparíamos conhecê-los, talvez fazer um encontro, os 6 juntos. Fiquei em choque no começo. 6 pessoas? Não seria estranho demais? Mas Célia explicou que seria a mesma dinâmica, cada um com seu próprio cônjuge, apenas mais um casal no ambiente. Disse que poderia ser interessante, uma energia diferente. Conversei com Gilberto sobre isso naquela noite. Ele ficou pensativo por um tempo, depois disse que topava, se eu topasse. Afinal, já tínhamos ido tão longe, por que não experimentar? Marcamos o encontro para o mês seguinte, de novo no sítio. Quando chegou o dia, eu estava mais nervosa do que na primeira vez com Célia e Maurício. Conhecer pessoas novas sempre deixa a gente inseguro. Chegamos e o outro casal já estava lá. Eram Túlio e Fátima, ele com 65 anos e ela com 59. Moravam em Campinas, eram casados há 35 anos e tinham passado pelo mesmo que nós. Casamento morto, falta de intimidade, vida sem sentido. Até que decidiram tentar algo diferente e encontraram esse caminho. Conversamos bastante durante o almoço. Eles eram pessoas normais, educadas, simpáticas. Túlio era contador aposentado e Fátima tinha sido professora. Poderiam ser nossos vizinhos, nossos amigos da igreja. Ninguém imaginaria o que fazíamos. Quando a noite chegou, subimos todos para o quarto. Dessa vez tinha 3 camas. Foi estranho no começo ter mais gente ali. Mas Célia tinha razão, a energia era diferente. Tinha algo de libertador em estar ali com outras pessoas que entendiam exatamente o que a gente sentia, que não julgavam, que estavam vivendo a mesma busca. Gilberto estava mais à vontade do que eu esperava. Acho que ele também tinha percebido que aquilo não era sobre os outros, era sobre nós mesmos, era sobre resgatar o que tínhamos perdido. Aquela noite foi intensa. Os sons vindos das outras camas, as respirações, os gemidos abafados, tudo aquilo criava uma atmosfera única, impossível de descrever para quem nunca viveu. E pela primeira vez, eu me permiti olhar para o lado, ver os outros casais. Não com malícia, mas com curiosidade. Ver que outras pessoas da nossa idade ainda tinham desejo, ainda se tocavam, ainda viviam. Era reconfortante saber que não estávamos sozinhos nessa jornada. Depois que tudo terminou, ficamos os 6 conversando. Fátima chorou e disse que tinha se sentido viva pela primeira vez em anos. Túlio segurava a mão dela com força, com carinho. Era bonito de ver. Aquele encontro abriu novas possibilidades. Começamos a nos encontrar às vezes os 6, outras vezes só nós 4 com Célia e Maurício. Virou uma espécie de grupo, de comunidade. Pessoas que se entendiam, que compartilhavam o mesmo segredo, a mesma busca. Fátima e eu nos tornamos amigas próximas. Conversávamos pelo telefone quase todo dia. Ela me contava das dificuldades que tinha tido no casamento, de como tinha pensado em se separar várias vezes, mas não teve coragem por causa dos filhos, da família, do que as pessoas iam pensar. Eu me identificava completamente. Quantas vezes eu também pensei em ir embora, em recomeçar sozinha. Mas o medo sempre foi maior. Gilberto e eu completamos 1 ano desses encontros. 1 ano inteiro que mudou nossas vidas completamente. Nosso casamento estava irreconhecível. A gente conversava sobre tudo, ríamos juntos, fazíamos planos. Voltamos a ter intimidade em casa também, não só nos encontros. Era como se aqueles momentos compartilhados tivessem desbloqueado algo dentro da gente. Minha filha veio nos visitar e ficou impressionada. Mãe, a senhora e o pai parecem recém-casados. Que legal ver vocês assim. Se ela soubesse o motivo, provavelmente teria um ataque. Mas ela nunca saberia. Isso era nosso, só nosso. E nesse momento, vendo que você chegou até aqui comigo, quero te fazer um pedido especial. Se essa história tocou teu coração de alguma forma, se fez você pensar na tua
própria vida, no teu próprio casamento, eu quero te convidar a clicar em Valeu Demais. Não é só por mim, é por você mesmo. É um jeito de dizer que você entendeu a mensagem, que você valoriza a coragem de quem decide viver de verdade. E quando você faz isso, você ajuda essa história a chegar em outras pessoas que também estão sofrendo em silêncio, que também estão morrendo aos poucos dentro de casamentos vazios. Sua ajuda pode salvar alguém. Pensa nisso com carinho no coração. Um dia, quase 2 anos depois do nosso primeiro encontro, aconteceu algo que me assustou. Encontrei uma conhecida minha no supermercado, a Josefa, que mora no mesmo bairro que eu há anos. A gente sempre se cumprimentava, mas nunca foi de ter intimidade. Ela puxou conversa e comentou que tinha me visto no final de semana anterior, entrando num carro com Gilberto na estrada que vai para o interior. Meu coração gelou. Falei que tínhamos ido visitar uns amigos num sítio. Ela sorriu de um jeito estranho e disse que ela e o marido também tinham ido para o interior naquele final de semana, que tinham amigos por lá também. Alguma coisa no jeito que ela falou me deixou desconfiada. Será que ela sabia? Será que ela e o marido faziam a mesma coisa que a gente? Fiquei pensando naquilo o dia todo. Naquela noite, comentei com Gilberto. Ele disse que eu estava viajando, que era só coincidência, mas eu não conseguia parar de pensar. No dia seguinte, Josefa me ligou. Disse que precisava conversar comigo, que era importante. Marcamos de tomar um café. Quando a gente se encontrou, ela foi direto ao ponto. Marta, eu sei o que você faz. E antes que você fique com medo, deixa eu te dizer que eu e meu marido fazemos a mesma coisa. Quase caí da cadeira. Como assim? Ela contou que há 5 anos o casamento dela estava acabado, até que conheceram outro casal e começaram a fazer os mesmos encontros que a gente fazia. E tinha salvado o casamento deles também. Ficamos horas conversando naquele café. Josefa me contou detalhes da experiência dela, e eu contei da minha. Era incrível descobrir que bem ali, no meu próprio bairro, tinha outra pessoa vivendo a mesma coisa. Ela disse que conhecia pelo menos mais 3 casais que faziam isso. 3 casais só no nosso bairro. Quantos outros não existiriam por aí, vivendo em silêncio, guardando o mesmo segredo? Josefa sugeriu que a gente se encontrasse algum dia, os 6 casais juntos. Eu fiquei em choque. 6 casais? 12 pessoas? Parecia loucura, mas ao mesmo tempo tinha algo de reconfortante em saber que não éramos os únicos, que tinha toda uma comunidade de gente vivendo isso. Conversei com Gilberto sobre a possibilidade. Ele ficou surpreso com a revelação sobre Josefa, mas também ficou curioso. A gente podia pelo menos conhecer os outros casais, ver como é. Não precisa ser nada além de uma conversa. Concordei. Josefa organizou um jantar na casa dela só pra gente se conhecer. Foram todos os casais que ela mencionou. Era surreal estar ali, naquela sala, com 12 pessoas normais, que poderiam ser qualquer um. Um era médico, outra era advogada, tinha um empresário, uma artista plástica. Gente de todas as áreas, todas as classes sociais. O que nos unia era aquele segredo, aquela busca pela vida de verdade. Conversamos a noite toda. Cada casal contou sua história, como tinha chegado naquele ponto, o que aquilo tinha mudado nas vidas deles. Todas as histórias eram parecidas: casamentos mortos, solidão, sensação de desperdício, e todos tinham encontrado nesse caminho uma forma de resgatar o que tinha se perdido. Foi emocionante ouvir aquilo. Ver que não éramos loucos, que não éramos errados, éramos apenas pessoas tentando viver, tentando sentir, tentando não morrer antes da hora. No final da noite, alguém sugeriu que fizéssemos um encontro todos juntos, 12 pessoas num mesmo ambiente. A ideia era assustadora, mas também excitante. Levou uns meses para organizarmos isso. Alugamos uma casa enorme no interior, com vários quartos. Foi num final de semana prolongado. Quando chegamos lá e vi todas aquelas pessoas, senti uma mistura de nervosismo e expectativa. Mas foi incrível. Durante o dia, éramos apenas amigos aproveitando um final de semana juntos. À noite, cada casal ia para o seu quarto, mas as paredes finas deixavam os sons passarem. E saber que tinha outras pessoas vivendo a mesma coisa ao mesmo tempo criava uma energia impossível de descrever. Gilberto estava mais vivo do que nunca. E eu também. Foi libertador demais.
Depois daquele encontro com os 6 casais, minha vida mudou de uma forma que eu jamais imaginei. Não era mais só sobre mim e Gilberto, ou sobre nós 4 com Célia e Maurício. Era sobre toda uma comunidade de pessoas que tinham encontrado uma forma de sobreviver aos casamentos mortos, de resgatar a vontade de viver. A gente começou a se encontrar com mais frequência, às vezes em grupos menores, às vezes todos juntos, e cada encontro era uma celebração da vida, do desejo, da coragem de ser diferente. Gilberto dizia que tinha voltado a ser jovem, que sentia coisas que não sentia desde os 20 anos, e eu me identificava completamente com isso. Mas nem tudo eram flores. Teve um dia que quase fomos descobertos. Foi num sábado à tarde, quando estávamos voltando de um dos encontros no sítio. Paramos num posto de gasolina na estrada e encontramos o sobrinho do Gilberto, que estava viajando com a namorada. Ele estranhou a gente estar por ali. Perguntou onde tínhamos ido. Gilberto, rápido, inventou que tínhamos ido visitar um primo distante que morava no interior. O sobrinho acreditou, mas meu coração quase saiu pela boca. E se ele desconfiasse? E se resolvesse investigar? Nossa vida toda podia desmoronar. Naquela noite, Gilberto e eu conversamos sério sobre os riscos que estávamos correndo. Será que valia a pena? Será que não era melhor parar enquanto ainda dava tempo? Mas quando olhei para os olhos dele, vi o brilho que tinha voltado a existir ali. Vi o homem vivo que ele tinha se tornado de novo. E olhei para mim mesma, para a mulher que eu tinha virado. Não era mais aquela sombra triste que limpava a casa, esperando a morte chegar. Eu era viva, vibrante, cheia de vontade. Como eu podia desistir disso? Decidimos que seríamos mais cuidadosos, mas não pararíamos. A vida era curta demais para ser desperdiçada com medo. Conversamos com Célia e Maurício sobre o susto que levamos. Eles também já tinham passado por situações parecidas. Maurício contou que uma vez, um colega de trabalho o viu entrando num motel com Célia no meio da tarde. Teve que inventar que estavam comemorando o aniversário de casamento. O colega achou estranho, mas deixou pra lá. A verdade é que a gente vivia numa corda bamba. A qualquer momento, alguém podia descobrir e nosso mundo inteiro podia desabar. Mas aquele risco, de certa forma, fazia parte da excitação. Era como se estivéssemos vivendo uma vida secreta, paralela à vida normal que todo mundo via. Durante o dia, éramos o casal comum da vizinhança. À noite, ou nos finais de semana, éramos outras pessoas. Pessoas livres, sem amarras, sem julgamentos. E essa dualidade era viciante. Fátima me disse uma vez que se sentia como uma espiã, vivendo 2 vidas ao mesmo tempo. Eu ri, mas concordei completamente. Era exatamente assim que eu me sentia. Os meses foram passando e nosso grupo foi crescendo. Josefa conhecia mais casais que conheciam outros, e logo tínhamos uma rede de quase 20 casais. Obviamente, não nos encontrávamos todos juntos, seria impossível. Mas tínhamos grupos menores que se organizavam conforme a afinidade. Eu e Gilberto tínhamos nosso grupo favorito, que incluía Célia e Maurício, Fátima e Túlio, e mais 2 casais que tínhamos conhecido há pouco tempo. Nós 8 nos dávamos muito bem, viramos amigos de verdade. Viajávamos juntos, jantávamos juntos e, é claro, tínhamos nossos encontros especiais. Um dia, Gilberto me surpreendeu com uma ideia. Ele queria que a gente fizesse uma viagem internacional, só nós 2. Disse que queria me levar para conhecer a Europa, algo que eu sempre sonhei, mas nunca achei que fosse acontecer. Fiquei emocionada. A gente começou a planejar a viagem. Seriam 3 semanas pela Itália, França e Espanha. Eu estava nas nuvens. Contamos para os nossos filhos e eles ficaram felizes, dizendo que a gente merecia. Se eles soubessem que aquela viagem era resultado de tudo que tínhamos vivido nos últimos anos, de como tínhamos resgatado nosso casamento, ficariam chocados. Mas eles nunca saberiam. A viagem foi maravilhosa. Conhecemos lugares incríveis, comemos comidas deliciosas, tiramos milhares de fotos. Mas o melhor de tudo foi a intimidade que compartilhamos. Ficávamos em hotéis charmosos e toda noite era uma redescoberta um do outro. Sem a presença de outros casais, era só nós 2. Mas a chama que tinha sido acesa continuava queimando forte. Gilberto era carinhoso, atencioso, apaixonado, e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo.
Quem diria que aos 58 anos eu viveria uma lua de mel melhor do que a que tive quando me casei? Voltamos do Europa renovados e logo organizamos outro encontro com nosso grupo. Dessa vez alugamos uma casa na praia, em Ubatuba. Foram os 8 casais do nosso grupo principal. Passamos um final de semana incrível. Durante o dia, curtíamos a praia, fazíamos churrasco, jogávamos conversa fora. À noite, cada casal ia para o seu quarto, mas a energia coletiva estava ali, pulsando. Era reconfortante saber que não estávamos sozinhos, que tinha outras 16 pessoas vivendo a mesma busca, a mesma liberdade. Fátima comentou na manhã seguinte que tinha sido a melhor noite da vida dela. Túlio concordou, dizendo que se sentia com 30 anos de novo. Mas é claro que nem tudo era perfeito. Teve uma vez que um dos casais do grupo se separou. Era o Arnaldo e a Silvana, que faziam parte dos encontros há alguns meses. Descobrimos que Arnaldo tinha começado a se interessar de verdade por outra mulher do grupo, não só no contexto dos encontros, mas emocionalmente. Quando Silvana descobriu, foi um escândalo. Eles brigaram feio, se separaram e saíram do grupo. Aquilo nos assustou. Será que estávamos brincando com fogo? Será que essas experiências podiam destruir casamentos em vez de salvá-los? Conversamos longamente sobre isso, todos os casais do grupo. Estabelecemos regras mais claras. Não podia haver envolvimento emocional com outras pessoas. Tinha que ser sempre o casal com o casal, sem exceções. Qualquer um que quebrasse essa regra seria expulso do grupo. Pode parecer duro, mas era necessário. O que a gente fazia era sobre resgatar os próprios casamentos, não sobre destruí-los. Depois daquele episódio, ficamos mais atentos, mais cuidadosos e, felizmente, nunca mais tivemos problemas desse tipo. Minha relação com Gilberto continuou melhorando. A gente fez planos de reformar a casa, de viajar mais, de aproveitar a aposentadoria dele que estava chegando. Conversávamos sobre tudo, sem segredos. Bom, quase sem segredos. Obviamente, nossos filhos e netos não sabiam de nada. E era melhor assim. Eles não entenderiam. A sociedade não estava pronta para aceitar que pessoas da nossa idade, casadas há décadas, pudessem ter uma vida sexual ativa, quanto mais uma vida sexual como a nossa. Mas a gente não ligava mais para o que a sociedade pensava. A gente tinha descoberto uma forma de ser feliz e era isso que importava. Célia me ligou um dia toda animada. Ela tinha descoberto que existiam resorts em outros países, tipo na Jamaica e no México, específicos para casais que queriam ter esse tipo de experiência. Eram lugares onde podia andar nu, onde tinha festas temáticas, onde a gente podia ser livre sem medo de julgamento. Ela queria organizar uma viagem com o nosso grupo. A ideia era maluca, mas ao mesmo tempo tentadora. Imagina a gente num lugar onde podia ser livre de verdade, sem precisar esconder, sem medo de ser descoberto? Conversamos com os outros casais e todos toparam. Começamos a planejar a viagem para o ano seguinte. Enquanto isso, a vida continuava. Eu e Gilberto tínhamos uma rotina normal durante a semana. Ele trabalhava, eu cuidava da casa, a gente recebia os filhos e netos para almoçar no domingo. Mas sempre que tinha um encontro marcado, a expectativa tomava conta. Era como se tivéssemos uma vida dupla, e as duas eram igualmente importantes. A vida normal nos dava estabilidade, segurança. A vida secreta nos dava emoção, liberdade, juventude. E as duas juntas faziam de nós pessoas completas, realizadas, felizes. Um dia, minha filha me perguntou qual era o segredo para um casamento dar certo por tanto tempo. Ela estava tendo problemas com o marido e queria conselhos. Eu poderia ter contado a verdade, mas é claro que não contei. Disse para ela que o segredo era comunicação, era não deixar a rotina matar o desejo, era sempre buscar coisas novas para fazer junto. Tudo verdade, de certa forma. Só não contei quais coisas novas eu e o pai dela estávamos fazendo. Ela agradeceu o conselho e disse que ia tentar. Espero que ela e o marido consigam resolver do jeito deles. Cada casal tem que encontrar seu próprio caminho. Agora, enquanto estou aqui contando essa história para vocês, já se passaram quase 3 anos desde aquele primeiro encontro no sítio da Célia. 3 anos que transformaram minha vida completamente. Não sou mais aquela mulher triste e invisível que eu era. Sou viva, sou desejada, sou feliz.
Meu casamento com Gilberto nunca esteve tão forte. E tudo isso porque tivemos coragem de tentar algo diferente, de sair da zona de conforto, de desafiar o que a sociedade considera normal. Sei que muita gente vai me julgar por isso. Sei que vão dizer coisas horríveis. Mas sabe de uma coisa? Não me importo mais. Aprendi que a opinião dos outros não paga minhas contas, não aquece minha cama, não enche meu coração. O que importa é como eu me sinto, como meu marido se sente, e se estamos felizes. E estamos mais felizes do que jamais fomos. Teve um momento que marcou muito minha jornada e preciso compartilhar com vocês. Foi quando a mãe do Gilberto ficou doente. Ela tinha 87 anos e foi diagnosticada com um problema sério no coração. Tivemos que passar semanas cuidando dela, revezando no hospital, lidando com médicos e exames. Foi um período extremamente desgastante. E sabe o que percebi? Que se eu e Gilberto não tivéssemos resgatado nosso casamento quando resgatamos, aquele momento teria nos separado ainda mais. Mas em vez disso, a gente enfrentou tudo junto, de mãos dadas, se apoiando. Ele chorava no meu colo à noite, com medo de perder a mãe. Eu segurava a barra, consolava, dava força, e ele fazia o mesmo por mim quando eu entrava em crise. Durante aquelas semanas difíceis, não tivemos nenhum encontro com o grupo. Não dava tempo, não dava cabeça. Mas Célia e os outros nos apoiaram de outras formas, levando comida em casa, se oferecendo para ajudar no que fosse preciso. Eram amigos de verdade, não só parceiros de encontros. E isso significava muito. A mãe do Gilberto acabou se recuperando, graças a Deus. E quando tudo passou, quando finalmente pudemos respirar, a gente voltou para os encontros com ainda mais vontade. Aquele período difícil tinha nos mostrado o quanto éramos fortes juntos, o quanto nosso casamento tinha se transformado. Nosso grupo organizou um encontro especial para comemorar a recuperação da mãe do Gilberto. Foi num final de semana em Campos do Jordão, num chalé lindo que alugamos. Teve jantar com vinho, lareira acesa, muita conversa boa. E claro, à noite cada casal foi para o seu quarto. Mas daquela vez foi diferente. Eu e Gilberto fizemos amor com uma intensidade que vinha de um lugar profundo, de gratidão pela vida, por estarmos juntos, por termos encontrado esse caminho. Chorei depois, nos braços dele, e ele também chorou. Eram lágrimas de felicidade, de alívio, de amor verdadeiro. Fátima me procurou no dia seguinte, durante o café da manhã. Ela tinha percebido algo diferente em mim. Marta, você tá bem? Parece que algo mudou. Contei para ela sobre o susto que tivemos com a mãe do Gilberto, sobre como aquilo tinha nos aproximado ainda mais. Ela me abraçou forte e disse que invejava o que eu e Gilberto tínhamos. Perguntei por quê, já que ela e Túlio também pareciam muito felizes. Ela suspirou e confessou que às vezes se perguntava se tudo aquilo era real, ou se era só uma fantasia que um dia ia acabar. Entendi perfeitamente o que ela quis dizer. Também tinha esses momentos de dúvida, de medo que tudo desmoronasse. Mas aí eu lembrava de como era antes, da morte em vida que eu vivia, e a dúvida passava. Mesmo que tudo acabasse amanhã, mesmo que fôssemos descobertos e julgados, mesmo que perdêssemos tudo, ainda assim teria valido a pena. Porque eu tinha vivido de verdade, tinha sentido coisas que achei que nunca mais sentiria. Tinha resgatado meu casamento, minha autoestima, minha vontade de viver. E ninguém poderia tirar isso de mim. Falei tudo isso para Fátima e vi nos olhos dela que tinha tocado em algo importante. Ela agradeceu, me abraçou de novo e voltou para o lado do Túlio com um sorriso no rosto. A viagem para o resort no Caribe que a gente tinha planejado finalmente aconteceu. Foram 10 casais do nosso grupo, 20 pessoas no total. Foi a experiência mais libertadora que já tive na vida. Poder andar livremente, sem roupas se quisesse, sem medo de julgamento. Poder ver outros casais, de todas as idades, vivendo a mesma liberdade. Tinha gente de 30 anos, de 40, de 50, de 60, de 70. Todos ali pelo mesmo motivo, buscando viver plenamente. As festas à noite eram incríveis. Música, dança, alegria. E depois cada um ia para o seu quarto, com seu parceiro, mas sabendo que tinha uma comunidade inteira vivendo a mesma coisa. Gilberto me disse, numa das noites lá, que aquela viagem tinha sido o ponto alto da vida dele,
que ele nunca imaginou que aos 65 anos estaria vivendo algo tão intenso, tão maravilhoso. Eu concordei. Também nunca imaginei. A gente cresce ouvindo que, depois dos 50, a vida acaba, que não tem mais graça, que é só esperar a morte chegar. Mas isso é mentira. Uma mentira cruel que a sociedade conta pra gente se conformar, se acomodar, morrer em vida. A verdade é que a vida pode ser incrível em qualquer idade, desde que a gente tenha coragem de viver do nosso jeito, sem ligar para o que os outros pensam. Voltamos do Caribe transformados, e nosso grupo ficou ainda mais unido. A gente passou a se encontrar não só para os encontros íntimos, mas para outras coisas também. Fazíamos jantares, churrascos, íamos ao cinema juntos. Viramos uma família, de certa forma. Uma família escolhida, baseada na confiança, no respeito, no entendimento mútuo. E isso era precioso. Meus filhos até comentavam que eu e o pai tínhamos muitos amigos novos. Ficavam felizes de ver a gente socializar tanto. Se eles soubessem a verdade, provavelmente teriam um infarte. Mas o importante é que a gente era feliz. Agora quero te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui, se está me ouvindo agora mesmo, eu quero que você pense na tua vida. Pensa se você está feliz de verdade, ou se está apenas sobrevivendo. Pensa se teu casamento ainda tem vida, ou se virou só uma obrigação. E se você perceber que está vivendo em piloto automático, como eu vivia, eu te peço, tenha coragem de mudar. Não precisa fazer o que eu fiz, cada um tem seu caminho. Mas faça alguma coisa, conversa com teu companheiro, busca ajuda, tenta coisas novas. A vida é curta demais para ser desperdiçada, e se você já está fazendo isso, se já está buscando viver de verdade, deixa eu te dizer que você é incrível. Você é corajoso. Você merece toda a felicidade do mundo. Teve um episódio que quase acabou com tudo. Foi quando a Silvana, a mulher que tinha se separado do Arnaldo por causa do envolvimento dele com outra pessoa do grupo, decidiu se vingar. Ela mandou mensagens anônimas para algumas esposas do grupo, dizendo que os maridos estavam traindo. Elas em encontros secretos. Foi um caos. 2 esposas ficaram em pânico, achando que era verdade. Tivemos que fazer reuniões de emergência, explicar tudo direitinho, mostrar que não era traição, que era algo que os casais faziam juntos. Felizmente conseguimos contornar a situação, mas foi por pouco. Se alguma daquelas mulheres tivesse ido para a polícia ou espalhado para os vizinhos, nossa vida inteira teria desmoronado. Depois daquele susto, ficamos ainda mais cuidadosos. Trocamos todos os números de telefone, criamos regras mais rígidas de segurança. Ninguém mais podia convidar casais novos sem a aprovação de todos. E qualquer um que saísse do grupo por qualquer motivo seria monitorado de perto. Pode parecer paranoia, mas era necessário. A gente tinha construído algo precioso e não ia deixar ninguém destruir. Silvana ainda tentou causar problemas mais algumas vezes, mas como a gente tinha mudado tudo, ela não conseguiu. Eventualmente, ela desistiu e sumiu. Espero que ela tenha encontrado paz na vida dela, porque claramente estava sofrendo muito. A vida continuou. Gilberto se aposentou finalmente e isso nos deu ainda mais liberdade. A gente começou a viajar mais, a aproveitar melhor. Fomos para Nordeste, conhecemos praias lindas, fomos para o Sul, visitamos vinícolas. Sempre que possível, combinávamos as viagens com encontros do grupo. Tinha virado parte da nossa vida, tão natural quanto respirar. Meus netos cresceram, começaram a fazer faculdade, eu virei a avó mais presente, mais feliz, mais viva. E eles percebiam isso. Vovó, você é a avó mais legal do mundo, minha neta de 15 anos me disse um dia. Você não parece velha. Ri e agradeci. Se ela soubesse o segredo da vovó, ficaria em choque. Célia e Maurício comemoraram 40 anos de casados. Fizeram uma festa grande, chamaram a família toda, os amigos. E claro, chamaram nosso grupo também. Foi engraçado estar naquela festa, vendo as 2 realidades se misturarem. De um lado, a família tradicional, os amigos antigos que só conheciam o lado convencional do casal. Do outro, nós, que conhecíamos o lado secreto, libertador. E ninguém desconfiava de nada. Éramos apenas amigos comuns.
Durante o discurso, Maurício agradeceu a todos que fizeram parte da jornada deles e olhou para a gente de um jeito especial. A gente entendeu o recado. Ele estava agradecendo por termos salvado o casamento deles, por termos sido parte dessa transformação. Fátima me contou, tempos depois, que ela e Túlio estavam escrevendo um livro sobre a experiência deles. Obviamente, seria publicado com pseudônimos, sem nenhuma informação que pudesse identificá-los. Mas eles queriam compartilhar a história, ajudar outros casais que estavam sofrendo como eles sofreram. Achei a ideia incrível. Quantas pessoas não poderiam se beneficiar de saber que existe um caminho, que não precisam se conformar com a morte em vida? Ofereci ajuda no que fosse preciso. Talvez um dia eu mesma escreva minha história completa, sem censura, sem medo. Mas por enquanto, contar para vocês aqui já é um começo. Olhando para trás, para os últimos 3 anos, é incrível ver o quanto mudei. Não é só a aparência, embora eu esteja cuidando melhor de mim mesma, malhando, me arrumando mais. É a essência. Sou uma pessoa diferente, mais confiante, mais feliz, mais viva. E Gilberto também mudou completamente. A gente conversa sobre isso às vezes, sobre como seria nossa vida se não tivéssemos tomado aquela decisão. Provavelmente estaríamos separados, ou vivendo como estranhos na mesma casa, contando os dias até a morte. Mas em vez disso, estamos planejando mais viagens, mais aventuras, mais vida. E isso é um presente que não tem preço. As coisas estavam indo tão bem que eu quase esqueci que a vida tem dessas reviravoltas que a gente não espera. Foi num dia comum, quando eu e Gilberto estávamos tomando café da manhã, que ele me disse algo que gelou meu sangue. Marta, preciso te contar uma coisa. Encontrei o Durval ontem. Durval era primo dele, um homem fofoqueiro, daqueles que adoram saber da vida dos outros. Meu coração disparou. O que ele queria? Gilberto respirou fundo antes de continuar. Ele disse que viu a gente entrando naquele resort no Caribe. Estava lá de férias com a esposa e nos viu. Disse que achou estranho a gente estar num lugar daqueles. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu Deus, Gilberto. Ele desconfiou de alguma coisa? Gilberto balançou a cabeça. Eu disse que era um resort normal, que a gente tinha ido a convite de amigos, que não sabia que tinha esse tipo de coisa lá. Ele pareceu acreditar, mas ficou com aquele sorrisinho de quem sabe mais do que está falando. Passei os dias seguintes apavorada. E se Durval espalhasse? E se contasse para os filhos? Nossa vida inteira podia desmoronar. Conversei com Célia sobre isso e ela me acalmou. Marta, mesmo que ele fale alguma coisa, ninguém tem prova de nada. Vocês não fizeram nada de errado em público. Estavam apenas num resort. Ela tinha razão, mas o medo não passava. Gilberto percebeu minha angústia e me abraçou. Amor, se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas não vamos deixar o medo estragar o que a gente construiu. Ele estava certo. A gente não podia viver com medo. Tinha feito a escolha de viver plenamente. E isso incluía aceitar os riscos. Felizmente, Durval nunca mais tocou no assunto. Ou ele realmente acreditou na história do Gilberto, ou decidiu que não era da conta dele. De qualquer forma, o susto serviu de lição. A gente precisava ser ainda mais discreto. Decidimos que não voltaríamos àquele resort específico, pelo menos não tão cedo. Tinha outros lugares no mundo onde podíamos ir, lugares onde ninguém nos conheceria. O grupo todo concordou em ser mais cauteloso. Afinal, não era só sobre mim e Gilberto. Eram 20 pessoas cujas vidas podiam ser destruídas se algo vazasse. Mas a vida continuava. E coisas boas também aconteciam. Minha filha anunciou que estava grávida do 2º filho. Eu ia ser avó de novo. A alegria foi imensa. E sabe o que foi mais incrível? Eu tinha energia para curtir aquilo de verdade. Não era mais aquela velha cansada e amarga que eu era antes. Estava viva, feliz, com vontade de aproveitar cada momento com meus netos. Minha filha até comentou: Mãe, a senhora tá tão diferente, tão animada. Eu quero ser assim quando chegar na sua idade. Ri e disse que o segredo era não parar de viver, não parar de buscar coisas novas. Se ela soubesse quais coisas novas eu estava buscando, teria um ataque. O grupo decidiu fazer uma coisa diferente. Em vez dos encontros íntimos, organizamos um cruzeiro. Seriam 2 semanas navegando pela costa brasileira, do Rio de Janeiro até Salvador, com paradas em várias cidades. Foram 8 casais, 16 pessoas,
Durante o dia, fazíamos passeios juntos, conhecíamos lugares novos, nos divertíamos como turistas, normais. À noite, no navio, cada casal ia para o seu camarote. Mas sabíamos que estávamos todos ali, vivendo a mesma experiência, e isso criava aquele clima especial que a gente já conhecia tão bem. Foi maravilhoso. Ver o mar, sentir o vento no rosto, estar cercada de amigos que me entendiam. Era liberdade no seu sentido mais puro. Uma noite, durante o cruzeiro, eu e Célia ficamos conversando no deck enquanto os homens jogavam baralho no cassino do navio. Ela me contou que estava pensando em escrever também um relato da experiência dela, assim como Fátima e Túlio estavam fazendo. Disse que queria deixar registrado para a posteridade, para que no futuro as pessoas soubessem que houve quem teve coragem de viver diferente. Achei lindo, e naquele momento tomei uma decisão. Eu também ia escrever minha história. Mesmo que nunca publicasse, mesmo que ficasse guardada numa gaveta, eu precisava registrar. Precisava deixar marcado que Marta existiu, que viveu de verdade, que não se conformou com a morte em vida. Quando voltamos do cruzeiro, comecei a escrever. Todo dia, depois das tarefas da casa, eu sentava no computador e escrevia. Gilberto perguntou o que eu estava fazendo e contei. Ele ficou surpreso no começo, depois apoiou. Disse que achava importante ter esse registro, que nossa história merecia ser contada. Levei meses escrevendo, relembrando cada momento, cada detalhe. Foi catártico, foi libertador. E quando terminei, tinha quase 200 páginas. Mostrei para o Gilberto e ele leu tudo em 2 dias. Quando terminou, estava com lágrimas nos olhos. Marta, isso é incrível. É nossa história. É a prova de que a gente conseguiu, de que a gente venceu. Compartilhei alguns trechos com Célia e Fátima. Elas adoraram. Disseram que eu tinha um talento natural para escrever. Célia sugeriu que eu pensasse em publicar, mesmo que com pseudônimo. Mas fiquei com medo. E se alguém descobrisse que era eu? E se meus filhos lessem e reconhecessem detalhes? Decidi guardar por enquanto. Talvez num futuro distante, quando eu já estivesse bem velhinha e nada mais importasse, eu publicaria. Ou talvez deixasse para ser publicado depois que eu morresse. De qualquer forma, estava registrado. A história estava contada. Nosso grupo passou por mais algumas mudanças ao longo do tempo. Alguns casais saíram, seja porque se mudaram de cidade, seja porque simplesmente decidiram que não queriam mais. E novos casais entraram, sempre com muito cuidado na seleção. Tínhamos aprendido com o erro do passado. Agora, qualquer casal novo passava por uma espécie de entrevista, para ter certeza de que compartilhavam dos mesmos valores, das mesmas regras. E funcionava bem. O grupo se manteve forte, unido, respeitoso. Teve uma vez que recebemos um convite inusitado. Um documentarista estava fazendo um filme sobre relacionamentos alternativos e queria entrevistar casais como a gente. Obviamente com rostos cobertos, vozes alteradas, total anonimato. Alguns casais do grupo toparam. Eu e Gilberto ficamos na dúvida, mas no final decidimos participar. Achamos que seria uma forma de ajudar outros casais que estão sofrendo, que não sabem que existe uma saída. A entrevista foi feita num hotel, com todas as precauções de segurança. Contamos nossa história, falamos sobre como era antes e como ficou depois. O documentarista ficou emocionado. Disse que nunca tinha visto um casal tão apaixonado depois de tanto tempo juntos. O documentário foi lançado 1 ano depois, num festival de cinema independente. Não teve divulgação grande, não passou na TV, mas ficou disponível em algumas plataformas alternativas. Assistimos com o grupo todo, numa sessão privada que organizamos. Foi estranho ver nossa história ali, mesmo com vozes alteradas e rostos cobertos. Mas foi bonito também. Ver que não estávamos sozinhos, que tinha outros casais no documentário, de outros países, vivendo coisas parecidas. Ver que éramos parte de um movimento maior, de pessoas buscando viver autenticamente. Meus netos cresceram. O mais velho entrou na faculdade, a mais nova completou 15 anos. O tempo passava rápido, e eu aproveitava cada segundo. Estava com 61 anos agora, Gilberto com 68. E continuávamos ativos, viajando, nos encontrando com o grupo, vivendo nossa vida dupla. As pessoas que nos viam na rua nunca imaginariam. Éramos apenas um casal de velhinhos normais, mas por dentro, éramos tão vivos quanto qualquer jovem. Talvez até mais,
porque sabíamos o valor de cada momento. Célia adoeceu de repente. Foi um câncer agressivo que apareceu do nada. Fiquei devastada. Ela era minha melhor amiga, a pessoa que tinha mudado minha vida. Passei semanas no hospital com ela, ajudando Maurício, que estava destruído. Os médicos tentaram de tudo, mas o câncer tinha se espalhado muito. Célia sabia que não tinha muito tempo. Numa das minhas visitas, ela segurou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Marta, não tenho medo de morrer, porque eu vivi de verdade nos últimos anos. Aproveitei cada segundo com o Maurício. Não tenho arrependimentos. Chorei tanto naquele dia. Chorei por ela, por mim, por todos nós que estávamos ali tentando viver antes que fosse tarde demais. Célia faleceu 3 meses depois do diagnóstico. O funeral foi imenso, lotado de gente. A família dela, os amigos antigos e, claro, nosso grupo todo. Maurício fez um discurso emocionante, falando sobre como Célia tinha sido a mulher da vida dele, como os últimos anos juntos tinham sido os melhores. Só nós do grupo entendíamos completamente o que ele estava dizendo. Só nós sabíamos o real significado daquelas palavras. Depois do funeral, nosso grupo se reuniu na casa de alguém. Conversamos a noite toda sobre Célia, sobre o legado que ela deixou. Ela tinha sido a pioneira, a que teve coragem primeiro. E graças a ela, todos nós tínhamos encontrado um caminho. Maurício ficou arrasado por meses. A gente tentou ajudar como podia, mas a dor era dele, só dele podia sentir. Ele parou de frequentar os encontros do grupo. Disse que não conseguia, que sem Célia nada fazia sentido. A gente entendeu. Luto é algo que não tem prazo, não tem forma certa. Cada um vive do seu jeito. Continuamos amigos dele, visitando, levando comida, dando apoio. E aos poucos, muito aos poucos, ele foi voltando à vida. Não voltou para os encontros, mas voltou a sair, a viver. E isso já era uma vitória. A morte de Célia me fez pensar muito sobre a minha própria vida, sobre quanto tempo eu ainda tinha, sobre o que queria fazer com esse tempo. Conversei com Gilberto sobre isso. Amor, quando eu morrer, não quero que você fique sofrendo para sempre. Quero que você continue vivendo, continue buscando felicidade. Ele me olhou assustado. Não fala assim, Marta. Você vai viver muito ainda. Eu sei, mas a gente nunca sabe. A Célia também achava que tinha muito tempo. E olha o que aconteceu. Gilberto me abraçou forte. Está bem. Mas você também promete que se eu for primeiro, você vai continuar vivendo. Prometi. E nós dois prometemos ali que não desperdiçaríamos nenhum segundo do tempo que tínhamos juntos. Hoje, enquanto estou aqui contando essa história para vocês, já se passaram 5 anos desde aquele primeiro encontro no sítio da Célia. 5 anos que transformaram completamente quem eu sou. Olho no espelho e vejo uma mulher diferente. Não é só a aparência, embora eu esteja bem melhor cuidada do que era antes. É o brilho nos olhos, o sorriso que vem de dentro, a postura de quem sabe o próprio valor. Tenho 61 anos e nunca me senti tão viva. Gilberto tem 68 e está igual. Ele diz que se sente com 40, e eu acredito. A gente faz caminhadas juntos todo dia, viaja sempre que pode, tem projetos, tem sonhos, coisa que a gente não tinha mais há muito tempo atrás. Nosso grupo continua se encontrando regularmente. Agora, somos 12 casais, 24 pessoas que compartilham esse segredo, essa busca pela vida plena. Viramos uma família de verdade. Comemoramos aniversários juntos, apoiamos uns aos outros nas dificuldades, vibramos com as vitórias de cada um. E claro, continuamos tendo nossos encontros especiais, que nos mantêm vivos, conectados, felizes. Cada encontro é único, especial do seu jeito. Às vezes é num sítio, às vezes na praia, às vezes numa casa alugada na montanha. O lugar não importa tanto. O que importa é estarmos juntos, vivendo aquela liberdade que só a gente entende. Fátima e Túlio finalmente publicaram o livro deles. Saiu com pseudônimos, por uma editora pequena especializada em temas alternativos. Não virou best-seller, mas vendeu bem dentro do nicho. E o mais importante, ajudou pessoas. A gente recebeu mensagens de leitores, através da editora, agradecendo por terem compartilhado a história. Casais que estavam na mesma situação que a gente estava, morrendo aos poucos em relacionamentos sem vida, e que encontraram esperança naquelas páginas.
Alguns até entraram em contato querendo conhecer grupos parecidos. A gente não podia colocar nosso grupo em risco, mas demos orientações gerais. Falamos sobre sites e comunidades onde eles podiam buscar informações. Minha filha teve o bebê, um menino lindo que recebeu o nome do bisavô. Eu estava na maternidade quando ele nasceu, segurando a mão dela durante o trabalho de parto. Quando peguei aquele bebezinho nos braços, senti uma gratidão imensa por estar viva, por estar ali, por poder viver aquele momento. Se eu tivesse continuado naquela morte em vida de 5 anos atrás, provavelmente estaria doente, deprimida, sem energia para nada. Mas estava ali, forte, feliz, pronta para ser a melhor avó que aquela criança podia ter. Minha filha me olhou e disse emocionada: "Mãe, quero ser como a senhora quando crescer, forte, feliz, apaixonada pela vida." Abracei ela e chorei. E se ela soubesse o caminho que percorri para chegar ali? Gilberto teve um susto de saúde. Sentiu umas dores no peito e tivemos que ir correndo para o hospital. Fiquei apavorada, pensando que ia perdê-lo, como Maurício perdeu Célia. Mas graças a Deus foi só um susto. Os exames mostraram que o coração dele estava bem. Tinha sido apenas uma crise de ansiedade. O médico recomendou que ele fizesse acompanhamento, que cuidasse melhor da alimentação, que evitasse estresse. A gente tomou aquilo como um aviso. Precisávamos cuidar melhor da saúde, porque queríamos viver muito ainda. Começamos a fazer exercícios mais regularmente, a comer melhor, a dormir bem. E continuamos com nossos encontros, porque aquilo também era saúde. Era saúde mental, emocional, espiritual. O grupo organizou uma homenagem para Célia, no aniversário de 1 ano da morte dela. Fomos todos ao cemitério, levamos flores, fizemos uma roda e cada um compartilhou uma lembrança dela. Maurício estava lá, ainda sofrendo, mas mais inteiro do que meses atrás. Ele agradeceu a todos por terem cuidado dele, por não terem deixado ele se perder na dor. E disse algo que me marcou muito. Célia me ensinou a viver, e eu vou honrar a memória dela, continuando a viver, do jeito que ela gostaria. Não sei se vou voltar para os encontros, mas vou continuar buscando felicidade, buscando vida. Todos nós aplaudimos. Era isso que Célia teria querido. Recentemente, uma neta minha, a de 15 anos, me perguntou sobre relacionamentos. Ela estava namorando um menino e queria conselhos. Sentamos para conversar, só nós duas. Ela me perguntou como fazer um relacionamento durar, como manter a chama acesa. Eu poderia ter dado respostas prontas, clichês que ela já tinha ouvido 1000 vezes. Mas decidi ser mais honesta, dentro do que era possível. Disse para ela que relacionamento dá trabalho, que exige comunicação, honestidade, coragem de experimentar coisas novas. Disse que ela nunca deveria se conformar com menos do que merecia, que a vida era curta demais para ser desperdiçada com alguém que não a fizesse feliz. Ela me olhou com aqueles olhos brilhantes de adolescente e disse: "Vó, você é a pessoa mais sábia que eu conheço." Ri e abracei ela. Se ela soubesse de onde vinha essa sabedoria. Hoje eu vivo uma vida dupla, e não me arrependo nem um pouco disso. Durante a semana, sou a Marta convencional, a avó que cuida dos netos, que faz almoço de domingo, que vai à igreja de vez em quando, que encontra as amigas para jogar conversa fora. Mas nos finais de semana, ou quando tem um encontro marcado, eu sou a outra Marta, a mulher livre, que não tem medo de viver, que não liga para o julgamento dos outros, que busca prazer e felicidade sem culpa. E essas duas Martas convivem em paz dentro de mim. Uma não anula a outra. Elas se complementam, formam quem eu sou de verdade. Gilberto também vive essa dualidade. É o avô carinhoso, o marido dedicado, o amigo querido de todos. E também é o homem que ainda tem desejo, que ainda busca intensidade, que ainda quer viver plenamente. E eu amo essas duas versões dele. Amo o Gilberto que faz panqueca para os netos no domingo de manhã. E amo o Gilberto que me abraça com paixão nos nossos encontros especiais. São dois lados da mesma pessoa. E ambos são verdadeiros, autênticos. Se eu pudesse dar um conselho para quem está me ouvindo agora, seria esse. Não aceite viver pela metade. Não aceite um casamento morto, uma vida sem sentido, uma rotina que te mata aos poucos. A vida é para ser vivida, sentida, aproveitada. E cada um tem que encontrar seu próprio caminho para isso. Não precisa ser do jeito que eu encontrei.
Pode ser através de terapia, de hobbies novos, de viagens, de conversas honestas com o parceiro. O importante é não desistir, não se conformar. Porque quando a gente chega no final, o que vai importar não é o que os outros pensaram da gente. É se a gente viveu de verdade, se sentiu, se amou, se foi feliz. Tenho planos para o futuro. Eu e Gilberto queremos conhecer a Europa de novo, dessa vez por mais tempo. Queremos passar um mês inteiro viajando, sem pressa. E claro, queremos continuar com nossos encontros, com nosso grupo, com nossa comunidade. Enquanto tivermos saúde, enquanto tivermos vida, vamos continuar buscando intensidade, buscando felicidade, buscando tudo aquilo que nos foi negado durante tantos anos. Porque a gente merece. Todo mundo merece ser feliz em qualquer idade. E agora, chegando no final dessa história, eu quero agradecer a você que ficou até aqui me ouvindo. Sei que não foi fácil. Sei que muita coisa que contei vai contra tudo que a sociedade ensina, tudo que a gente aprende desde criança. Mas espero que de alguma forma isso tenha tocado você, tenha feito você pensar na sua própria vida. Espero que você tenha coragem de buscar sua felicidade, do seu jeito, sem medo do que vão dizer. A vida é sua. Ninguém mais vai vivê-la. Por você. Se você gostou dessa história, se ela fez sentido para você, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal. Aqui a gente compartilha histórias reais, de pessoas reais que tiveram coragem de viver diferente. E quanto mais gente se inscrever, mais histórias a gente consegue trazer para vocês. Ativa o sininho também, para não perder nenhum vídeo novo. E me conta aqui nos comentários, de onde você é? Que tipo de história você gosta de ouvir? Você já viveu algo parecido com o que eu contei? Ou conhece alguém que viveu? Compartilha comigo, compartilha com a comunidade. A gente tá aqui para se apoiar, para trocar experiências, para aprender uns com os outros. E se a minha história tocou seu coração, se você sentiu que valeu a pena me ouvir até aqui, deixa um comentário contando o que você aprendeu com isso, o que levou de reflexão, como isso mudou ou pode mudar sua forma de ver a vida. Sua participação é muito importante, não só para mim, mas para todas as outras pessoas que vão assistir esse vídeo. Quando você comenta, quando você interage, você cria uma corrente de apoio, de compreensão, de amor. E é disso que o mundo precisa. Obrigada do fundo do meu coração por ter me dado essa oportunidade de contar minha história. Foi libertador poder falar sobre isso, mesmo que de forma anônima. E se de alguma forma eu ajudei você, se plantei uma sementinha de coragem no seu coração, então tudo valeu a pena. Continue firme na sua jornada. Continue buscando sua felicidade. Continue vivendo de verdade. E lembre-se sempre, a idade é só um número. O que importa é como você se sente por dentro. E você, assim como eu, merece se sentir vivo, vibrante, feliz. Um abraço enorme e até a próxima história.